Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Esse é um pensamento do químico francês Antoine Laurent Lavoisier. Esse é um pensamento que também pode ser aplicado em muitas outras áreas do conhecimento humano, sobretudo na psicologia de vida. Quantas e quantas vezes nós tentamos nos estacionar numa determinada situação de nossa vida? Quantas e quantas vezes nós queremos segurar ou nos apegar a um determinado momento ou tentar eternizá-lo? Quantas vezes não queremos aceitar que mudanças ocorram? Isso tem sido desde o momento em que chegamos nesse mundo, nesse planeta. Nós vamos nos acostumando com as situações que nos são colocadas e não proporcionamos uma determinada mudança, porque temos medo do desconhecido ou porque nos acomodamos e não queremos mudar. Às vezes atingimos um determinado cargo, uma determinada situação, uma posição social e achamos ou entendemos que isso deve se eternizar, que nós não podemos realmente mudar mais nada. Mas tudo muda, nada fica realmente estável e nós precisamos entender que certas mudanças acontecem. Aliás, sempre. O mundo está cheio de mudanças. E quando nós não olhamos ou não estamos atentos para tais, nós ficamos sentados à beira do caminho, olhando o tempo passar. E com isso nós vamos quase que nos enferrujando e nos desatualizando e nos colocando, às vezes, até à margem da própria sociedade. Há tanta coisa acontecendo o tempo todo e nós não prestamos tanta atenção assim. Mas as mudanças sempre ocorrem e são necessárias. Vejamos o exemplo da lagarta. Ela passa um determinado tempo de sua vida se rastejando. Mas, um belo dia, ela é realmente convidada a entrar num casulo para sofrer uma grande e profunda transformação. Num outro vídeo eu cheguei a citar a possibilidade de a lagarta se recusar. Não, eu não quero entrar no casulo porque isso significará a minha morte, porque eu vou realmente passar por momentos muito delicados e eu estou bem onde estou. Se isso realmente acontecesse, ela na verdade passaria a sua vida da mesma forma como sempre, ou como começou, se rastejando pela vida, vendo tudo mais distante, vendo tudo acontecendo longe. E ela apenas naquele vagar, naquela sua lentidão, sem possibilidades de grandes mudanças, grandes modificações no seu próprio habitat. Quando ela entra no casulo, de fato ela vai sofrer uma profunda transformação. E essa transformação, ela é um processo bastante doloroso. Ela passa 6 meses dentro da crisálida e numa mesma posição. Ela nem consegue se defender de possíveis predadores. E assim, ela vai aguardando o tempo necessário até que ela possa romper o tal casulo e então se transformar na borboleta que sairá livre e voando para onde quiser. Isso também nós podemos comparar com o nosso mundo humano. Muitas das vezes nós também ficamos numa posição de recusa. Não queremos realmente sair de onde estamos. Ou realmente é por medo do desconhecido, porque nós nunca experimentamos uma determinada situação diferente daquela com a qual estamos acostumados e isso nos deixa estacionados, ou porque nós, na verdade, já nos acostumamos mesmo com a posição social em que nos encontramos, com o conforto, com o comodismo, e não queremos realmente mudar. Seja como for, mudanças irão acontecer. E nem sempre serão mudanças fáceis, nem sempre serão mudanças tão tranquilas. A mudança da lagarta em borboleta, como eu falei, é realmente um processo doloroso, ela sofre. Mas ela ganha uma liberdade que, como lagarta, ela jamais conseguiria ter. Quando nós sofremos mudanças em nossa vida, às vezes nós lamentamos, nós ficamos tristes, nós não queremos sair daquela determinada situação, mas quando elas acontecem,
nós começamos a perceber que coisas começam a mudar. O ambiente passa a ser diferente, outras situações, outras possibilidades, tudo passa agora a ser novo e diferente. E nós passamos a entender que era necessário. Na verdade, quando nós estamos em momentos tão delicados em nossa vida e logo depois nós conseguimos passar para uma situação um pouco mais agradável, e assim vai, outra situação desagradável, outra agradável, vai nesse vai e vem em alternância. Isso, na verdade, são pontes que nós vamos atravessando, pontes que vão nos conduzindo para o nosso estágio final, exatamente como o da lagarta que vira borboleta. Na verdade, só existe a borboleta. A lagarta é apenas uma parte do processo para a transformação final. Nós também passamos pelo mesmo tipo de processo. Nós não somos seres humanos, na verdade somos espíritos vivendo a experiência humana, mas nós entramos aqui como uma larva, com um corpo de ser humano. Mas só que muitos de nós não pretendem sair dessa condição, não pretendem aceitar determinadas mudanças. E nós podemos observar que há muitas pessoas que às vezes parece que estão se rastejando pela vida. Elas não conseguem evoluir, elas não conseguem se sentir tão à vontade, tão bem. Parece que tudo realmente é um desagrado, é um desconforto, é uma infelicidade. Mas elas não aprenderam a aceitar a possibilidade de entrar num casulo, a possibilidade de enxergar um mundo diferente a partir do momento em que ela mesma se permita mudar. Não adianta olhar para o mundo e esperar realmente que as coisas venham a nosso favor, que venham nos beneficiar, que venham nos mudar. Somos nós que precisamos realmente fazer alguma coisa nesse sentido para que então possamos ver milagres acontecendo. Eu me lembro agora de um filme que já passou há muitos e muitos anos, acho que na década de 90, Feitiço do Tempo. Protagonizado pelo ator Bill Murray, que fez o papel de Phil Connors. Phil era um repórter, meteorologista, famoso, vaidoso, rabugento e até, de uma certa forma, ignorante. Ele não aceitava de forma alguma uma mudança no seu papel. As coisas que ele fazia, ele se achava realmente o melhor. Só que um belo dia ele foi designado para cobrir uma cidadezinha onde tinha a comemoração do Dia da Marmota. Essa marmota, supostamente, ela fazia previsão do tempo. Era numa cidade pequena. E o Phil, ele não concordou com isso, ele não aceitou. Não, eu sou um repórter consagrado, eu não quero ir para essa cidade, eu odeio essa cidade, eu odeio esse Dia da Marmota, eu odeio inclusive as pessoas que vivem lá. Só que ele realmente foi designado. Ele foi obrigado a ir para lá. Contra a vontade, ele então passou a encarar aquele dia com desconforto, com má vontade, mas ele estava lá cumprindo uma obrigação. Enquanto isso acontecia, ele não se sentia realmente confortável. Logo depois que a reportagem do dia terminou, ele ia voltar para casa ou para sua cidade com sua equipe. E o que aconteceu? Uma nevasca impediu que o seu carro seguisse adiante. Ele precisou ficar na cidade. Quando ele acorda no dia seguinte, na verdade, ele percebe que não chegou o dia seguinte. Ele continua vivendo ainda no mesmo dia de ontem. E isso vai se repetindo todos os dias. Todos os dias. Talvez por meses, talvez por décadas. O filme não esclarece quanto a isso, mas seja como for, ele ficou preso no tempo. Vivendo sempre o mesmo dia. Sempre angustiado, sempre chateado, aborrecido. E esse feitiço do tempo só pode ser quebrado a partir do momento em que ele começou a perceber que ele precisava mudar as suas atitudes em relação àquele dia. Ele precisava observar as coisas que estavam acontecendo a seu redor. As pessoas
a natureza, os animais. Ele passou a valorizar, ele passou a reconhecer, passou a se apaixonar, inclusive, por uma mulher. Ele passou a cuidar das pessoas. Um processo de mudança começou dentro dele. Foi assim, então, que ele se libertou do feitiço do tempo. Muita gente hoje em dia também parece estar presa nesse feitiço do tempo. Claro que a situação do filme foi fictícia, ninguém realmente repete o mesmo dia da mesma forma como no filme, mas há muitas situações em que parecem ser semelhantes. Nós basicamente estamos vivendo num looping. Num determinado momento nós nos vemos exatamente como sempre. E parece que nada está mudando, porque nós não estamos olhando para dentro. Nós não estamos provocando uma mudança interna e aí esperamos que do lado de fora o mundo mude, se transforme. Mas isso realmente não pode acontecer dessa forma. Eu preciso enxergar os milagres de cada dia. Eu preciso aprender a me amar de verdade. Eu tenho que ter realmente amor próprio. Eu tenho que ter autoestima e buscar dessa forma o autoconhecimento. Quando a gente se espiritualiza, o olhar se torna diferente. Olhamos o mundo de uma maneira realmente bem melhor. Passamos a respeitar as pessoas, passamos a entender o comportamento de determinadas situações. Cada um é de um jeito, mas dentro de cada um existe um ser divino. Tem determinadas situações que muitas pessoas também se aprisionam, porque elas não se reconhecem, na verdade elas não se valorizam, elas não se permitem ter experiências diferentes, ou elas vivem para o outro. Elas vivem, na verdade, o tempo todo tentando ajudar o outro a se levantar, mas elas também se esquecem. Tem um outro exemplo agora de um livro escrito por Franz Kafka. Ele é de nacionalidade austro-húngara e ele escreveu esse livro com o título de A Metamorfose. Ou seja, nesse livro, a personagem principal, Gregor Samsa, ele era um caixeiro viajante. Ele não gostava do trabalho dele, não gostava dessa profissão, mas ele estava ali exatamente porque a sua família, que estava enrolada em dívidas, precisava dele, dependia dele financeiramente. E ele então se via obrigado a trabalhar todos os dias para sustentar a família. Seu objetivo era trabalhar, sustentar a família, e ele não conseguia realmente se ver livre dessa situação. Um belo dia, ele era também responsável com relação a horários. Ele percebeu que ele não conseguiu sair da cama no horário certo. O relógio atrasou. Ele perdeu a hora para o trabalho, perdeu o trem. E ficou em cima da cama, mas também percebeu que as suas pernas estavam agora bem finas. Ele não estava conseguindo entender, mas havia alguma transformação dentro dele. Aos poucos ele foi percebendo que o seu corpo também havia se transformado de uma hora para outra num grande inseto monstruoso. Sua família não entendeu porque ele não saía para trabalhar e logo depois o gerente do armazém onde ele trabalhava bateu na porta de sua casa para saber o que estava acontecendo por conta de seu atraso. A família de Gregor abriu então a porta do quarto e percebeu que ele havia se transformado nesse monstro. O gerente saiu correndo, a família ficou horrorizada, seu pai o expulsou para dentro do quarto e trancou a porta. A partir daí muita coisa começa a acontecer. A irmã dele era a única na família que ainda conseguia ter um carinho, um afeto por ele e ainda levava comida, tentava realmente ajudá-lo a se manter, a se preservar. É engraçado que o Gregor, ele se transformou por fora, mas ainda tinha dentro dele o pensamento humano, o compromisso com a família, ajudar a família financeiramente. E isso não estava sendo possível, não mais. E ele já era realmente uma metamorfose, já havia realmente se transformado nesse grande inseto. A família em dificuldades, então, resolveu alugar um espaço da casa para 3 inquilinos. Era agora um meio de sustento. Esses inquilinos, uma bela ocasião, estavam sentados na sala ouvindo
a irmã de Gregor tocar violino. Gregor, atraído por essa música, saiu de seu quarto e se aproximou quando os inquilinos o viram realmente naquela situação, naquela condição humana, desumana, e saíram correndo. A partir daí até a sua irmã passou a ficar com raiva dele porque perderam os inquilinos e o Gregor agora passou a ser odiado por todos. Seu pai o expulsou para dentro do quarto, jogando uma maçã em suas costas que atravessou e chegou até seu pulmão. O que acontece é que depois daí, ele ficou realmente isolado, esquecido, ninguém mais queria saber dele. Essa transformação foi contra a sua vontade, mas foi uma transformação que o fez entender que ele, na verdade, fez tudo pelos outros e esqueceu de si mesmo. No final das contas, Gregor, por conta dessa maçã atirada nas costas, vem a falecer. E a família teve que se virar. Seu pai arrumou um emprego, foi trabalhar, a família conseguiu realmente sobreviver sem ele. Ou seja, nós precisamos sim entender que é importante nós olharmos para o mundo para ajudá-lo, mas só podemos ajudá-lo quando nós nos ajudamos também, quando nós entendemos que precisamos fazer mudanças internas, provocando realmente uma grande revolução. Nesse momento, sim, nós entendemos os milagres que acontecem todos os dias. Aprendemos então a limpar as mágoas, aprendemos então a perdoar, aprendemos a amar, especialmente a nós mesmos. Assim, nós conseguimos enxergar um mundo bem diferente. E não precisamos nos precipitar, não precisamos achar que eu tenho que mudar agora imediatamente, eu tenho que mudar o mundo. As coisas não acontecem assim, como eu falei no início, é tudo um processo. Se imaginarmos um pano, um crochê, um bordado de crochê. Quando nós olhamos a parte de cima do crochê, nós vemos o bordado todo desenhado, todo pronto, nós vemos a figura definida. Mas se olharmos por baixo desse crochê, nós só vamos ver uma confusão de linhas traçadas, um verdadeiro caos, e não vamos conseguir compreender. Ou seja, quando nós estamos dentro de um problema, dentro de uma situação, dentro de um desconforto, nós não conseguimos achar uma saída e nós queremos uma mudança rápida, ou às vezes nós nem queremos mudar. Mas seja como for, é porque nós estamos perdidos, porque nós estamos olhando pela parte de baixo do crochê. Mas se conseguirmos nos elevar a ponto de aguardar, esperar, entender que o desenho já está formado e que as coisas realmente vão acontecer do jeito como precisam acontecer, aí nós vamos realmente aceitar uma transformação pacífica. Só que enquanto essa transformação não vem, nós fazemos a nossa parte. Nós nos ocupamos em atividades que nos conduzam a um processo de mudança eficaz e positivo. Por isso nós não devemos nos preocupar. As mudanças vão acontecer e nós estaremos em outros momentos experimentando outras situações, vivendo experiências. Um bom dia a todos.